Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, de conhecimento. Vamos iniciar a nossa atividade para que a gente possa, em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, introjetar, deixar dentro de nós o conhecimento que nós vamos conversar hoje à noite. Então, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a esses nossos espíritos bondosos que aqui comparecem para nos orientar e auxiliar, pedindo que, através do pensamento em sintonia, da nossa harmonia mental, possamos receber tudo aquilo que hoje viemos buscar. Que a paz de Jesus nos preencha, transborde de nossos corações, fazendo da nossa jornada evolutiva uma jornada de crescimento moral, espiritual, e que tudo aquilo que nos acontece nós possamos agradecer, não chamando de problemas, mas de oportunidades de melhoria que Deus coloca à nossa frente. Que a noite de hoje seja repleta da harmonia das palavras do Mestre, e que assim seja. Mudança de planos. Não vamos falar de ansiedades. Eu trouxe um texto desse livro, que é um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e que nesse livro Jesus conversa com os discípulos, sempre levando uma lição, e ele está indo sempre na casa de um deles. Então, é o início do culto do Evangelho no Lar, que Jesus já introduziu, já semeou essa ação a ser realizada por nós lá na época em que ele esteve no meio de nós. Esse livro se chama Jesus no Lar. É um livro que tem passagens, inclusive, para a gente poder usar no Evangelho no Lar também, né? Eu sempre recomendo no atendimento fraterno, um dos livros é esse, tá? O meu é bem antigo, as letras são bem pequenininhas, esse aqui já tem uma letra grandona, é mais fácil para ler. Então, eu vou ler e conversar com vocês sobre o texto A Visita da Verdade. A gente já ouviu em alguns momentos, aqui na Casa Espírita ou nas nossas leituras, a frase: a verdade vos libertará. O que significa isso? Significa que, com o conhecimento dos feitos de Jesus, com o conhecimento desses ensinamentos através dos seus exemplos, o conhecimento de tudo que o Espiritismo coloca, descortinando a vida futura, tirando a dúvida do amor de Deus nas nossas vidas, tirando a dúvida que existe vida após a morte, faz com que essa verdade, porque aquilo que é verdade não se tem dúvida, é o fato, é o ocorrido. E não se tendo dúvida, torna muito mais fácil a nossa caminhada com esses conhecimentos. Então, nesse texto, começa assim: certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico. Então já era o Evangelho no Lar. E Jesus fazia como? Jesus utilizava um exemplo daquela afirmativa que ele fazia, contava uma história, para que quem estava ouvindo a sua explicação e essa afirmativa de que só a verdade nos faz livres, ele contava uma história e depois dessa história os próprios discípulos concluíam e apreendiam aquele conhecimento sozinhos, depois da história contada.
esse livro é assim, e é muito bonito porque Jesus conta sempre uma história. Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. E por que a gente está tão longe de dizer eu conheço a verdade? Porque nós ainda somos muito teimosos. Nós somos ainda muito indisciplinados. A gente ainda é um pouco a criança birrenta que quer fazer as coisas do nosso jeito, sem seguir a orientação do Pai, que são as leis de Deus. Sem dúvida, como criança birrenta, vai ter uma hora que a gente cansa de fazer birra e entende que está na hora de seguir o caminho reto. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Quantas vezes nós não somos essa pessoa que reclama de tudo, que está sempre se sentindo perseguido, que está sempre achando que tem pouco, e na verdade é uma pessoa totalmente preenchida das necessidades. E ainda nunca se acha em condição inferior em relação aos outros, está sempre certo. Reclamava contra o ambiente físico em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Bem, coisa de orgulhoso, né? Eu sou muito bom. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Quantas vezes nós já questionamos o porquê da minha dor? Se eu faço tudo direitinho, por que eu sofro tanto? Por que essa provação cai justamente na minha vida? Em algum momento, talvez da nossa fé enfraquecida, da nossa fé não abastecida pelo evangelho no lar, pela frequência ao nosso templo religioso, no caso a casa espírita, pelos pensamentos não otimistas. A gente não se sente, às vezes, não cuidado por Deus, mas é porque exatamente a nossa fé não está robusta, porque Deus nunca deixa de nos olhar, de nos proteger e de nos amar. Notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, e Deus sempre ouve, em todos os momentos, Deus ouve as nossas orações e os nossos pedidos. Entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. E a fé é que nos dá ânimo, que nos dá coragem para suportar os obstáculos da vida. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração, porque sempre depois daquela dificuldade vem o tempo melhor. Depois daquele momento de angústia, através da oração e da certeza que a fé nos dá que tudo vai melhorar, a gente dá aquele suspiro profundo e diz: passou a dor. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou
a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Ou seja, Deus está sempre ao nosso lado, dioturnamente. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. Por quê? Porque se a gente encarar que a vida é só o hoje, é só o agora, a gente vai entender que eu tenho pouco tempo, eu tenho muito pouco tempo para conquistar os meus ideais, ou os meus ideais estão tão longe, será que eu vou conseguir? A gente sempre tem o pensamento da dúvida, o pensamento do desânimo, porque a gente só pensa na vida do agora. Mas a vida, e aí eu me consolo assim, eu tenho toda a imortalidade, porque eu queria fazer aula de canto, aula de violão, yoga, tai chi chuan, queria aprender a tocar um instrumento, queria voltar a estudar inglês, mas aí isso não cabe no meu dia, porque as minhas prioridades são outras. Mas aí eu não fico chateada, porque se eu ficar chateada, eu não tenho tempo, eu queria fazer isso e não consigo. Mas eu tenho todas as encarnações à minha frente. Se eu não conseguir fazer nenhuma dessas, mas eu já faço tantas outras que me trazem tanta alegria no coração, e a gente é assim, a gente vive a reclamar. Então, a esperança falou da eternidade da vida, secou-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. E a calma é aquilo que faz com que a gente, na hora da dificuldade, que a gente tende a ficar ansioso, que a gente tende a ficar preocupado, choroso, a gente respira fundo e diz: calma. Se Deus colocou essa situação na minha frente, é para que eu a vivencie. É para mim. O aprendizado é meu. Ele, esse pai, quer que eu melhore e ele está me dando conhecimento através dessa situação que possa eu encará-la como difícil. E quando a gente tem a resignação, é essa sensação. Deus me ama, Deus sabe que eu sou capaz, Ele me enviou uma situação de aprendizado, é para mim. Vou respirar fundo, vou fazer a oração, vou buscar a fé, e isso é a esperança. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. E o que é a caridade? É a gente fazer sem esperar retorno, é fazer algo por alguém que precisa, é ter a ternura no coração para entender os motivos pelos quais aquela pessoa chora e sofre, sem julgar, sem apontar os dedos, simplesmente dando o braço amigo. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, afinal ele estava numa caverna escura, né? Lá no início da historinha, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas purulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o
autor da atmosfera intolerável em que vivia. Muitas vezes as pessoas que chegam aqui pela primeira vez ou que leem alguma coisa sobre o espiritismo ou que vêm fazer um atendimento fraterno, quando a gente conversa amorosamente, explica que tudo aquilo que se encontra na nossa estrada fazem parte das nossas escolhas do hoje ou das nossas escolhas do ontem. E é esse impacto de saber, mas eu não sou diabético porque eu quero, eu não tenho uma neoplasia porque eu quero ou porque eu escolhi. Tudo que acontece na nossa vida faz parte de uma lei de causa e efeito. Porque se não fosse assim, Deus seria injusto. Ele pegaria dadinhos, um escrito tristeza, dor, e do outro lado do dado, felicidade, alegria. E aí ele dizia, Marluce vai ser feliz. Aí pegava outro dado, agora vamos ver como é que vai ser a vida do João. Infortúnio. E Deus não é assim. Deus, ele é justo. Ele nos dá tudo que a gente precisa. Quando a gente desperdiça, a gente vai ter um momento que vai passar pela ausência daquilo que a gente desperdiçou. Se eu não amei, se eu não cuidei, se eu não fui tolerante, se eu não fui paciente, se eu não fui abnegado, se eu não fui resignado, ou seja, se eu não conquistei as virtudes que eu estava nessa caminhada a conquistar, em algum momento a falta delas vai me trazer esse aviso. Tu desperdiçou esse momento. Vamos começar de novo? Aí ele nos dá a oportunidade. Que nem o professor dá a segunda chamada, as aulas de reforço, a terceira chamada, dá outro trabalho. Porque o professor, que é o Pai, que é Deus, ele quer que a gente passe de ano. Ele quer que a gente seja feliz conquistando as vitórias sobre nós mesmos. Mas a gente insiste em não abrir o caderno, não estudar, não ir na aula e, obviamente, repete de ano. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. E às vezes isso que eu falei antes, a gente não quer acreditar que, sendo responsáveis pela nossa dor, também somos responsáveis pela nossa própria cura, mudando o padrão do pensamento, fazendo evangelho no lar, fazendo oração, buscando médico se a gente está doente, buscando terapeuta se a gente está deprimido, indo ao psiquiatra para tomar antidepressivo, nunca pensando em suicídio. A gente teve o Setembro Amarelo, as taxas de suicídio são enormes, tem suicídio toda semana na nossa cidade. Então, se nós somos a cura, pode ser que a gente precise de ajuda, pode ser que a gente não consiga ir lá levantar para tomar o remédio, mas a gente pede ajuda, alguém vai nos levar ao médico, vai nos trazer à casa espírita para fazer o atendimento fraterno, vai vir assistir as palestras conosco, a gente com o evangelho no lar, a gente vai mudando o padrão mental, a gente vai aumentando os nossos níveis de fé, os nossos níveis de resignação, e a gente se cura das nossas dores. Longe de encarar a visitadora, a verdade, frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu. Espavorido em busca de outra caverna, de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Jesus, então ele contou essa história para ver se Pedro tinha entendido, né? O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de
todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Encarar a verdade pode ser doloroso, mas é o processo da cura. Encarar a verdade de que eu vou descer do meu pedestal do orgulho, das reclamações e humildemente pedir ajuda, humildemente pedir um abraço, humildemente se mostrar necessitado, é o caminho. O caminho é perdoar para não cultivar as mágoas, é amar incondicionalmente, é respeitar e atender e olhar para o outro como se esse outro fosse nós mesmos. E a verdade, que é Jesus, que é a doutrina espírita que nos mostra tudo isso, é o caminho. Que possamos então, com os ensinamentos de Jesus, estudando o seu evangelho, realizando a prática do evangelho no lar, caso tiverem vontade de adquirir esse livro, né, para utilizá-lo no evangelho no lar, como esses ensinamentos, como é o ensinamento de hoje, a visita da verdade, que possamos deixar a verdade entrar nas nossas casas, para que ela, como diz Jesus, conhecendo a verdade vos libertará, para que nós possamos deixar de ser prisioneiros de nós mesmos, através de todo esse conhecimento que o Evangelho do Mestre nos traz. Eu agradeço, espero que esse texto tenha substituído, de alguma forma, o tema ansiedades. Convido aos médiuns para que se coloquem no salão e que de pensamento firme, convicto de que Jesus é o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, nos seus ensinamentos nós devemos nos espelhar e buscar, através desta verdade, que através dele se chega a Deus, que através da imortalidade da alma se conhece a vida futura, e a vida futura passa pela vida do hoje, com caminhos de responsabilidade e de amor ao próximo, cultuando a fé, a oração e a certeza de que, nos tempos do porvir, seremos mais felizes com a aquisição das virtudes que estamos aqui a procurar. Obrigada, Jesus, pelo teu ensinamento maior, o Evangelho, por todos os nossos anjos da guarda que nos acompanham, que nos orientam, que possamos estar em sintonia com eles. E ao sairmos daqui, para o retorno às nossas famílias, nós possamos chegar com esperança, com caridade e com a verdade dos ensinamentos de Jesus. Que a paz dele nos acompanhe até os nossos lares, nos trazendo sempre a harmonia que necessitamos nos nossos pensamentos para realizar tudo aquilo que ele nos ensinou hoje e sempre. Que assim seja.